Hoje é a última aula de Lei e Graça, mas eu não pretendo deixar os irmãos aqui. Amém. Glória a Deus. Eu sou fundador e presidente do Ministério Guardiões da Palavra. Eu não tenho ainda, eu tenho CNPJ, mas eu não tenho ainda um local, mas Deus é que sabe de todas as coisas. E Deus está me trazendo para cá e eu estou seguindo a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. E gostaria de agradecer de novo as palavras do pastor e da pastora, de todos vocês que me acolheram como filho aqui. Amém. Tenho me sentido muito bem aqui, já preguei em vários lugares, nunca me senti tão assim acolhido. Aqui a acolhida é diferente, porque aqui tem o brilho do Espírito Santo do Pai. Amém. Então eu profetizo sobre essa igreja, ela vai crescer muito, gente. Amém. Não é inchar de pessoas de joio, não. Aqui vai encher de trigo. Legal, vai crescer, pode ter certeza. O Espírito do Pai não mente, ou o Espírito Santo mente, não mente. E ele já me revelou isso, sabe, pastor? Então, tem aí um grupo de pessoas que elas são fiéis e querem abençoar o Ministério Pastor Maria da Pastora. Estamos começando a fazer diversos projetos. Fiquei feliz também com o seminário, puxei a orelha de alguns alunos que não vieram, outros ficaram de vir não vieram, mas amém, Deus sabe todas as coisas. Também sobre o evangelismo, um dia antes eu e o Gabriel realmente ficamos ali na cantareira e muita gente endemoniada, muita gente viciada, muito jovem, usando droga assim no meio da rua, pastor, bebendo e caindo, e prostituição, é uma coisa terrível. E almas foram libertas ali no nome de Jesus. Quando nós chegamos ali, eu e o Gabriel, eu como pastor, eu olhei muita gente, eu vi um demônio na cara, assim, nas pessoas, usando as pessoas. E como o pastor Ivanil falou que eu conversei com um teólogo, e ele é filósofo também, doutor em teologia, doutor em filosofia, e ele estava bebendo, fumando e ao mesmo tempo fumando um cigarro de maconha. E eu passei por ele e ia embora. O Espírito Santo do Pai tocou para que eu voltasse. Eu voltei, olhei para ele. Eu não falei também que eu era o cara do panfleto, ele queria me chamar, eu fiquei até com medo, porque esses caras assim, e ele bebendo, e fumando, e outra coisa, ele albão, fortão. Aí eu falei, olha aqui, amado, tem um seminário assim, seminário, coisa e tal, eu sou filósofo, eu sou teólogo e tal. Eu falei, amém. Se você puder comparecer, não, eu estou ocupado, não sei o que, eu não posso. Eu falei, cara, Deus tem um propósito na tua vida. Você sabe disso, não é garrão que eu estou falando, não. Ele falou, por um acaso você é teólogo? Aí eu falei, eu sou o cara do panfleto. Vai me mostrar. Ele deu um pulo para trás, jogou a garrafa de cerveja para cima, um cigarro de maconha e tudo, e naquele momento ali ele foi liberto. Ele, inclusive, eu falo para o pastor Ivanil ontem, e ele saiu, jogou tudo para o alto, inclusive a garrafa de cerveja que no chão, quebrou tudo, ele vai bater. Agora eu pensei que ele foi bater. Aí ele deu uns 2 passos para trás assim, eu falei, você vai aonde, amado? Ele falou, eu vou embora para casa para me consertar com Deus. E ele tem endereço aqui da igreja e disse que ano que vem está aqui conosco. E conforme for implantando aqui a faculdade teológica, inclusive se ofereceu para ser professor aqui conosco. Então, assim, as boas novas a gente tem que contar o testemunho também que eu estou dando, né? E estou agradecendo aqui de público a acolhida que eu tenho recebido aqui, que eu não encontrei lugar nenhum. Amém, glória a Deus. E antes de começar também, eu preciso dar uma resposta ao nosso amado Padre Paulo Ricardo. Se eu me permitir. O Padre Paulo, ele é um defensor da Igreja Católica Apostólica Romana, por ser padre, amém, é meu amigo.
Mas por ser amigo, padre, eu vou dizer a verdade, o senhor está assistindo, ele assistiu ontem, sabe, pastor? O nosso estudo aqui sobre o Apocalipse, ele gostou muito, elogiou. Porém, ele falou assim, o pastor Ricardo se saiu bem, falou, está tudo certinho e tal. Mas ele disse o seguinte, que a Escritura, a Bíblia, tem 66 livros. E ele caiu na bobagem do padre de dizer o seguinte, que a Bíblia, ela foi escrita por católicos e para católicos. Ele falou isso. Então, padre, eu quero dizer o seguinte, a sua Bíblia realmente foi escrita por católicos e para católicos. Sabe por que Jerônimo, o padre Jerônimo, que adulterou a Vulgata, ele colocou 7 livros a mais e fez homenagem a todos os deuses pagãos da Grécia. E nós, como evangélicos, não seguimos o modelo romano, tá? Nós seguimos o cânon hebreu, e no cânon hebreu são 66 livros, não são 73. Amém? E Deus continue falando conosco, e o senhor sabe que o senhor tem um amigo aqui, tá bom? E a outra resposta que eu preciso dar é para uma irmãzinha de São Paulo que assistiu os nossos vídeos de Lei e Graça. E ela disse que está muito impressionada com o estudo, que ela está gostando, mas que a lei não pode ser anulada de jeito nenhum. E ela hoje me passou um texto muito interessante, que está em Lucas 16, 17. E engraçado que ela me passou o texto confirmando que a lei acabou. Engraçado. Ela defende a lei e a lei acabou. Então, Lucas, Evangelho de Lucas 16, no versículo 17. Ela me passou esses textos aqui e eu vou refutar rapidamente para a gente entrar no tema propriamente dito de hoje, que aliás eu estou com saudade, que é a última aula hoje sobre lei e graça. Então, Lucas 16, 17, amém? Acharam? Amém. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus para todo homem que crê. E Lucas 16, 16, o senhor leu. 16, 16, 17. 16. Oi? 16, 17, 16, 16. Ah, 16, 16? Ih, tá. Então a lei e o profeta, viu como é que eu estou bem de escritura? A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem que emprega a força para entrar nele. E outro texto que ela passou foi Lucas 23, 54. 55 e 56. Lucas, capítulo 23, versículos 54, 55 e 56. Ela até me passou o versículo errado, então, que eu li errado aqui. Amém? E era o dia da preparação, o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, no sábado repousaram conforme o mandamento. Ô irmã Silvia, eu vou lhe dar um texto e vou explicar rapidamente para entrar no tema. Eu quero lhe dizer o seguinte: o nosso Salvador viveu no tempo da lei, então ele estava sob o jugo da lei. Agora, esse sábado que vocês estão pregando de lei é sábado gregoriano, e o sábado que o descanso verdadeiro, o descanso é o nosso Salvador. Ele é o Shabat, ele é o descanso. Amém? Então preste atenção nesse texto aqui, amado. Hebreus 7,12. Hebreus, capítulo 7, versículo 12.
13, 14, 15, 16 e 17. Amém? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem que pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. E muito mais manifesto ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal e segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, da ordem de Melquisedeque, porque procedente o mandamento é abrogado por causa da tua fraqueza. Então, uma outra respostinha, minha irmã, está no Novo Testamento também, no livro de Hebreus 17. Hebreus 7, 16 e 17. Não. Hebreus não, 16 e 17 não. Hebreus 16 e 17, esqueci o versículo agora, coloquei ele correndo, mas depois, irmã, você lê com calma. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força. Oi? 9. Hebreus 9, 16 e 17. Obrigado, irmão. Então vamos lá, Hebreus 9, 16 e 17. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto vive o testador. Amada, só tem validade na morte do nosso Salvador. Portanto, o Novo Testamento começa com a morte do nosso Salvador. Amém? Tudo para trás é lei, tudo para trás é sombra. Espero ter, mesmo atrapalhado, respondido isso daí. Obrigado, irmão, por ter me ajudado. Então, continuando esses 6 princípios de lei e graça, número 1, quem quiser anotar esse negócio aí, que o velho pacto era para a carne. Eu quis terminar esses 6 princípios hoje, para fazer o fechamento disso. Então, o velho pacto era para a carne. E essa referência, eu vou dar uma referência de cada um, até para não me estender muito. Então, vai ficar uma coisa muito maçante. Romanos 5, capítulo 5, versículo 20. Amém? Amém? Sobreveio a lei para que viesse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o contexto teológico disso daqui, a lei foi introduzida para que o pecado abundasse, ou seja, o pecado aparecesse mesmo. Mas aonde o pecado aparecesse, a graça sobrepujava esse pecado. Ele superabundava em graça. Vou ler mais um versículo, senão fica uma coisa muito solta. Tiago 2,10. Tiago 2,10. Lembrando que esse primeiro tópico são 6 princípios de lei e graça. Então nós estamos no primeiro tópico, que o velho pacto era para a carne. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Amém?
O segundo princípio de lei e graça. O novo pacto é para o Espírito. Então, o novo pacto é para o Espírito. Uma referência a Romanos 6, capítulo 6, 14. Amém? Pode ler? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Romanos 6, 7 e 9. De 7 a 9. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém. Isso quer dizer o seguinte: quando nós somos justificados pela graça, nós somos perdoados, porque justificação e justiça, nós somos perdoados. Quem é justificado é perdoado. Essa palavra é a mesma palavra. Tá? O terceiro princípio que nós temos aqui o novo pacto é sobre o novo pacto. As leis que estão escritas no coração. E Cristo em vós é a esperança da nossa salvação. Posso dar um Amém. Claro. Romanos, não sei se já falou Romanos 7, 6, já falou tudo ele? Romanos 7, 6? Romanos Posso 7. ler? Pode. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, aprisionados, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na cabeça ou na velhice da letra. Amém. Então, a lei, nós somos livres. Perfeito. Vamos ver agora na graça. Perfeito. E lembrando que tem alguns irmãos abençoados por não entenderem a Escritura e nem o poder de Deus, conforme o pastor Emanuel tem dito aqui, gente, vamos estudar. Às vezes eu vi até na capa do texto, tanto que eu estudo, eu já estou trocando águas até com vulgares, de tanto estudar. Mas uma coisa é certa, tem que estudar. Amar não estuda. Leia tudo, leia o livro todo. Não pare capítulo, versículo, leia, estude, deixe o Espírito Santo usar você. Não fica preocupado se você ainda não tem um estudo teológico, não tem problema, porque o Espírito Santo vai capacitar cada um de vocês. Amém. Então, uma das coisas importantes também é lembrar, só dar um toque, eu estava até falando com os irmãos aqui, antes do pastor chegar, como aqui também é escola dominical e a gente está aprendendo algumas coisas, eu queria passar algumas coisas para vocês. Por exemplo, toda vez que vocês encontrarem na Escritura alguma coisa entre parênteses ou entre colchetes, aqueles textos ali foram acrescentados. Primeiro ponto, ou primeiro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês. Tenha uma escritura boa para ler. O que é uma boa escritura para ler? Tenta comprar uma Bíblia judaica, que ela vem do original. Tenta arrumar uma Peshitta, que ela vem lá da transliteração certinho da escritura original. A Peshitta é difícil de achar, mas eu tenho alguns contatos e eles me mandam esses livros. Então, assim, não sai lendo qualquer Bíblia e achando que está tudo certinho, não. Por exemplo, a Bíblia
E os católicos usam 7 livros a mais, e a nossa não. Eu já expliquei o motivo. Então, assim, nem tudo que está ali na Bíblia é Bíblia. Aí fica a pergunta: a Bíblia é bíblica? Depende. Se for uma Bíblia católica, apostólica, romana, ela não é bíblica, porque o cânon hebreu não tem esses 7 livros aí que o padre Paulo Ricardo gosta de falar. Entende? Eu gostaria de ler o capítulo 7, tudo de Hebreus. Amém. Para ter uma visão mais. Amém. Perdão, de Romanos. Romanos. Claro. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Romanos 7. Tá? Apareceu a pessoa de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir-se a outro homem. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo pecado, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Fruto para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que eu era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que dos meus membros outra lei que habita, que trabalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está dos meus membros.
Miserável homem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém. Deus te abençoado, meu pastor. Amém. E acabei que eu não respondi para a irmã Silvia. Irmã Silvia, leia o livro de Gálatas. Gálatas vai falar tudo que você está precisando entender sobre a lei de graça. Amém? Número 4. A lei foi o ministério da morte, a graça é o ministério da vida. 2 Coríntios 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual, pode ler? 2 Coríntios 3, versículo 6. Amém. O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí, alguns abençoados, pastor, dizem assim, a letra mata, eu já falei isso aqui, o Espírito vivifica, então eu só vivo por Espírito, eu vivo por Espírito e pelo Espírito. E letra que eles acham estudar, eu não estudo porque a letra mata. Amado, a letra que está falando aqui é a letra, não é deixar de estudar. Você deixar de estudar, infelizmente eu tenho uma resposta para você vai virar um ignorante. Porque o mundo vai passar e você não vai aprender mais nada, você vai ficar parado. Você está dizendo que a letra mata. A letra aqui é lei, não está falando de estudo, estudar sempre, ainda mais as coisas do Criador. Eles começam a estudar e não terminam nunca. Nunca. Né? Isso aí é direto. Um outro texto interessante também sobre esse tema está em 2 Coríntios 3,11. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Amém? Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. O que é permanente? O ministério do Espírito. Amém. O ministério do Espírito. Que ministério do Espírito que é permanente? O Espírito Santo. Ele permanece em nós, está conosco. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, às vezes o coração arde, porque as pessoas, eu creio em Deus que ano que vem teremos uma faculdade teológica, que se Deus assim permitir bastante. Porque em Oséias 4,6, todo mundo conhece o texto. O meu povo perece por falta de conhecimento. E nas escrituras mais antigas, por exemplo, ontem eu estava lendo a Pesquita, eu tenho a Pesquita no tablet, e aí eu fiquei assustado com esse texto, muito assustado, porque diz assim na Pesquita, o meu povo perecerá por falta de conhecimento. Eu fiquei muito assustado com isso. Quer dizer que é futuro, quer dizer, é uma coisa que, por falta do conhecimento, o povo vai perecer ainda, vai padecer muita coisa ainda mais. Não, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Na Pesquita perecerá, vai sofrer muito ainda por causa desse não entendimento da Escritura. Né? Fiquei muito assustado com o que eu li e depois tive um bálsamo de sorriso, não sarcástico, com o padre Paulo Ricardo falando sobre a Escritura e que eu fiz a abertura aqui. Mas vamos estudar, porque, inclusive, quanto mais a gente
estuda, mais a gente se vê como pequeno, como menor. A gente estuda e vê que eu estou sabendo cada vez menos, mas o Espírito que habita em nós testifica, e ele nos capacita. Isso é para que nós não fiquemos nos vangloriando, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou estudioso. Não. É para você diminuir, como o apóstolo Paulo dizia. Paulo, na verdade, era um doutor da lei, mas ele não ficava se vangloriando, eu sou doutor da lei, por exemplo, a Pedro, você não é nada, eu estudei com Gamaliel, ele não falou nada disso. Ele até refutou isso como externo. Entende? Então vamos tentar estudar, vamos tentar, porque quando a gente estuda, aí a gente vê quanto ou quão pequeno nós somos perante o nosso Criador. Pastor Ricardo, ontem o senhor falou uma palavra que chamou a atenção, né? A palavra diz: errais porque não conheceis as Escrituras. Aí o Senhor ressaltou: nem o poder de Deus. Né? E ontem, quando nós chegamos em casa, nós estávamos vendo essa igreja, essa falsa igreja aí, esse falso pastor. E eu estava lembrando disso, né? Que o que está acontecendo é que pessoas estão pegando a palavra, estão estudando, né, a letra, mas também não estão buscando o poder de Deus. Ou então as pessoas estão indo e pelo que estão ouvindo, né, só a letra, né? Tipo essas igrejas, essas seitas, né? Pega os versículos, né? E vai fundando as suas ideias dentro daquilo ali e vai levando o povo a ser enganado, né? Por falta também de conhecer o poder de Deus, porque nós temos que ter o equilíbrio, né? Viver a palavra e o poder de Deus. Algumas igrejas estão sendo direcionadas, levando o povo só a buscar o poder. E a gente vê que fica defeituosa, né? Porque poder, né, é como se, sem a palavra, é como se colocasse um fuzil na mão de uma criança. Vai sair atirando para todos os lados sem direção, né? E a palavra, né, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos conduz, luz para os nossos caminhos, né? Então tem que ser palavra, poder de Deus, buscando, como o senhor acabou de falar, o Espírito Santo, né, na nossa vida. E o que está acontecendo aí é que as pessoas preferem, né, acham que vão perder tempo em estar lendo, então o que vai lá, ouviu e aceita, depois chega em casa, não vai pesquisar para ver, não vai buscar. E estão sendo enganadas, como o senhor acabou de falar, perecendo, e vão continuar perecendo, e pode perecer eternamente, porque pode ir a morte eterna, né? A morte eterna por falta do conhecimento. Eu ontem, exatamente, bem feita a colocação, ontem no seminário, eu abri aqui falando logo num texto do Apocalipse: bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, né, e que guardam. Não é? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que tentar entender o que Deus quer falar conosco, porque Ele deixou um manual de vida para a gente seguir. Por exemplo, a gente como brasileiro, compra uma televisão, já pega o controle remoto, liga a tomada, liga a televisão e liga. Aí já passou de falar, peraí, mas às vezes tem uma chavinha ali atrás que ele está em 220. Aí meia hora depois, bum, explodiu a televisão inglesa. Então assim, eu sou um cara meio chato, eu leio o manual. Eu leio o manual, que é para poder. Então, olha só, o nosso manual de regra de fé qual é? É a Bíblia. E a gente não lê a Bíblia. Aí veio o pastor Emanuel, falou uma ocasião, eu estava aqui no culto quarta-feira, ele falou: gente, tem gente que fica 30 anos no Evangelho, não lê a Bíblia nenhuma vez. Mas, amado, se você não lê, como é que você vai entender o propósito de Deus para a tua vida? Não adianta você dizer assim: eu fui batizado, eu fui consagrado, eu sou o membro 001 da igreja, ou 007, o agente 007, o agente de espião. Não, amado, ninguém está te chamando para ficar assim, não. Você vai para a sua casa.
oração, você lê a Escritura, estuda, quer fazer um seminário, você passa, pode fazer você vai ter um grupo de irmãos que vai te ajudar. Às vezes não tem como pagar, enfim, faz de graça, quer fazer uma faculdade teológica, faça. O importante é você buscar a Deus. E aí, pastor, o que a senhora colocou é uma verdade assim incrível, porque as pessoas, está na Escritura assim, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. As pessoas estão fazendo só pedacinhos, só pega a primeira parte, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, estou buscando o reino, Então tem que saber interpretar o que Deus quer para a gente. Nós não podemos fazer o contrário, querer que Deus faça a nossa vontade, colocar Deus numa caixinha de pote e falar, Deus, eu estou aqui dentro, obedece. Não pode fazer isso. Isso é de uma infantilidade tremenda, porque Deus não tem como você, digamos assim, quantificar Deus. Deus é tudo em todo. Você não pode limitar o poder de Deus. Deus não pode definir. Se você definir Deus, você limita Deus. E aliás, tem um jargão, um secular que diz assim, quem se define, se limita. Porque você pode dizer assim, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou alto, eu sou magro, e acabou por aí. Então o resto você não falou o que você é. Então quem se define se limita, e Deus é indefinível. Você não pode definir Deus. Deus define você, mas você não pode definir Deus. Nós estamos invertendo as coisas. Entende? Então eu tenho ficado muito preocupado e ao mesmo tempo feliz. Porque aqui eu tenho a oportunidade de conversar, estou entre amigos, e tenho certeza que essa igreja, volta a repetir, vai crescer muito. Aqueles que não vieram ontem, pastor, eu tenho certeza que perderam uma porção importantíssima do estudo do Apocalipse. Mas com certeza outros estudos virão. E eles participarão conosco. Eu tenho certeza disso. Não falo isso porque, eu estou aqui querendo fazer média com o pastor Esmalil, com a pastora. Não. Porque isso é uma certeza que o Espírito Santo já colocou no meu coração. E o Espírito Santo não mente. Não mente. Então, amados, se preparem. Que essa igreja vai encher, mas encher de trigo, né? Encher de joio, pessoas fofoqueiras, conselheiras. Quer ser fofoqueiro? Vai para o salão do cabeleireiro. Lá está cheio de fofoca. Chega lá no salão, igreja, comunidade, é um lugar da gente se amar, conversar e partilhar o pão. Partilhar o pão. Quem é o pão que a gente parte? Ou partilha? O Senhor Jesus. Amém? Como se vive por graça? É o quinto tópico. Como se vive por graça? Pastor, amém. Gente, depois que o senhor der o quinto, você não pode repetir o 3 para mim, por favor? Vamos agora então, o 3, irmão. O 3. Que é o novo pacto. As leis que estão escritas no coração. E em Cristo, vós é a esperança da salvação. Esse é só o título, irmão. Você quer? E o versículo, por gentileza? O versículo, 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. E eu vou te dar outro versículo, irmão. Quem quiser anotar também, está em Ezequiel 36. Capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Amém? Amém. Então, as leis estão escritas no coração. No coração, vamos voltar. As leis estão escritas no coração e Cristo
em vós, e Cristo em vós, é a esperança da nossa salvação, ou da salvação. Porque, olha só, irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente teria esperança de salvação? Não, nenhuma. Deu para completar? Deu, pastor. Obrigada. Oi? Ezequiel 16, 26. Dar-vos-eis um coração novo, Isso. e porei dentro de vós um espírito novo. Novo. Tirarei de vós um coração de pedra, vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Amém. Então o próprio profeta Ezequiel já estava deixando o cajado na lei. Ezequiel, que é pastor? Ezequiel capítulo 30.